Então, como anamnese, história clínica psiquiátrica, nós vamos trabalhar alguns pontos, tá? O primeiro ponto é a identificação desse paciente. Nós vamos trabalhar nome, idade, sexo, estado civil, procedência, ocupação profissional. No caso dessa ocupação profissional, nós precisamos ter realmente curiosidade para saber até onde esse paciente consegue desenvolver suas atividades diárias, até onde a doença não permite mais que ele desenvolva essas atividades diárias, tá? E também nós devemos começar com questões pouco ansiogênicas, que são aqueles assuntos que não trazem ansiedade, desconforto para o paciente, ok? Então, se por exemplo, eu estou entrevistando, fazendo uma consulta com um paciente, uma consulta de enfermagem, né, com um paciente que eu sei que ele é usuário de drogas. Então, eu não vou começar questionando o fato dele usar drogas. Então, eu começo perguntando por que é que ele veio para o CAPS, né, o que é que ele espera do CAPS, quem trouxe o mesmo, se ele veio por conta própria, se ele veio porque os pais trouxeram, porque algum responsável trouxe, tá? E daí vou entrando realmente no relato do paciente, tá? Outra coisa, outro ponto é a queixa principal e a duração. A queixa principal, que em alguns prontuários vocês vão encontrar, não com o nome queixa principal. Vocês podem encontrar com as siglas HDA, que é a história da doença atual, ok? Lá, o paciente psiquiátrico, ele vai admitir, ele às vezes não vai admitir ter problema, ou ele não tem um insight da sua situação. O que seria esse insight? Insight é quando o paciente ele não se vê doente, ele não se vê com sintomas de um paciente com transtorno mental. Ele não se vê agressivo, ele não se vê agitado, ele é um usuário de álcool e drogas, mas para ele, quando ele quiser parar, ele para, tá? Então, para ele está tudo sob controle, está tudo normal, ok? Isso é o que a gente chama de insight. E também é necessário observar de quem foi a iniciativa de buscar ajuda, tá? Se a iniciativa foi do próprio profissional, se a iniciativa foi de um responsável, se foi do pai, se foi da mãe, se foi de um agente de saúde, ok? Então, quando o paciente ele vem por conta própria, ele é um paciente menos trabalhoso porque é um paciente que vai aderir ao tratamento. Quando esse paciente vem trazido por alguma outra pessoa, tá? Então, não são todos os pacientes que vão aderir ao tratamento, ok? Então, nós temos que trabalhar com esses pacientes, ok? A história da moléstia atual é uma descrição detalhada dos sinais e sintomas que tem que ser as palavras do paciente e as palavras do informante. Essa história da moléstia atual, tá? Ele trabalha muito com relação ao histórico desse paciente, tá? Então, daí a importância de se ter sempre um acompanhante com esse paciente. Por quê? Para nós precisamos saber o passado desse paciente. Então, muitas vezes, até o período gestacional, que como nós vimos, pode estar interferindo no estado, né, de normalidade ou não desse paciente, ok? Então, nós temos que trabalhar de saber o período gestacional, né, da mãe desse paciente, a relação dele quando criança, se ele sofreu algum tipo de problema, né, a sua relação na escola, o descobrimento da sexualidade. Então, tudo isso é importante para que a gente, né, chegue aos relatos atuais desse paciente, ok? Ao diagnóstico atual desse paciente. Então, nós vamos trabalhar com o início, com os fatores precipitantes. Lembre-se, fatores precipitantes ou fatores predisponentes são aqueles fatores que vieram a causar a crise atual, tá? Então, fatores precipitantes ou predisponentes
eles vieram causar a crise atual. Então, o paciente ele já tem transtorno mental, só que ele está no estado estável,